Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Hispanenca. Sou o João Blanco, estou acompanhado dos habituais Rodrigo Canhoto e Miguel Rocha. Hoje viemos aqui falar um pouco sobre as meias finais da Liga dos Campeões e a de ver a final. Para tal, trouxemos aqui um convidado, um jovem português, também já trabalhou na marca, Pedro Barata. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem com vocês? Também, muito obrigado. Muito obrigado também por ter aceitado o convite. É sempre um prazer trazer aqui malta para falar sobre futebol e malta também tão bem informado. De forma a que vamos ao tema. Então, vamos começar pela semifinal que, pelo menos, eu achei mais interessante. Achei que houve um bocadinho mais espetáculo. Vamos começar pelo Manchester City PSG. Pedro, o que é que tu achaste deste jogo? Se correu como tinhas previsto, quando o sorteio, o que é que achaste? Essa meia final, como tu disseste, era um dos jogos, acho eu, dos últimos anos que levantava maiores expectativas, porque há muitos anos, há 10 anos, que o Guardiola não estava numa final da Liga dos Campeões. Durante as últimas temporadas criou-se uma grande expectativa para saber se o City chegaria ou não à final desta competição, e isso conjugava-se com, do outro lado, um PSG com Neymar e Mbappé, provavelmente a equipa mais mediática do futebol atual. Portanto, só por aí havia uma grande expectativa à volta desta meia final. E pode não ter sido tão espetacular como se poderia pensar, e eu acho que isso se deve a um grande mérito da equipa de Guardiola, que depois de uma primeira parte da primeira mão, em que sofreu, em que esteve a perder por em que até poderia ter sofrido mais golos, fez, digamos, 3/4 de eliminatória bastante impositivos e conseguiu impor a sua qualidade coletiva, a sua maior qualidade coletiva, por conta de alguma menor qualidade individual em certas zonas, sobretudo no ataque, e consegue passar, eu diria, até de uma maneira relativamente tranquila com aquela meia hora final, em que já se sabia que a equipa inglesa estaria na final e em que o PSG mostrou um grande descontrole emocional. Portanto, acho que foi uma demonstração desta nova versão do Manchester City, bastante capaz para competir na Europa. Sim, tu até usaste a expressão certa, que é uma nova versão, porque nós estamos em pouco em comparação a este Manchester City, e tu próprio disseste, a parte mais fraca, se calhar em termos individuais, é o ataque. Algo que se disséssemos há 2 anos, há 2 épocas, acharíamos, mas quem é que é este tipo que não percebe nada de futebol? Agora, a parte mais forte do Manchester City é a defesa, e é algo que virou o plantel todo ao contrário. Rodrigo, de seguida, tu que deves ter esfregado as mãos quando o City passou contra o PSG, já que, pronto, a final vai ser City e Porto para o Ruben Dias marcar aos 90, mas, pronto, lá está o Ruben Dias, o Cancelo, o Ederson e... Ajuda, estava a faltar um. Bernardo, que estupidez. Agora não estava a lembrar, sim. Pronto, lá vai a trupe do Benfica para a final. Como é que viste este jogo e se foi o que tu esperavas? Bem, olha, eu gostei, desde já, olá a todos, como me tinha dito. Obrigado também ao Pedro por ter aceitado este convite. Trazemos mais um Pedro, já perdi a conta de quantos Pedros é que vamos, mas pronto. Acho que, claramente, como o Pedro referiu, o City não entrou da melhor forma na eliminatória, até que teve a perder, mas fez uma boa segunda parte. E este falso 9 que faz o De Bruyne desequilibrou muito a defesa do PSG, a meu ver. Porque Kimpembe e Marquinhos são centrais rápidos e fortes, e normalmente estão habituados a um confronto mais taco-a-taco, lado a lado com ponta de lança. Mas De Bruyne não faz isso. Ele próprio evita os choques, vai buscar jogo muito, quase como o Firmino no Liverpool, faz essa função. Portanto, acho que desequilibrou ali muito a defesa do PSG. Acho que também foi fundamental, e foi uma coisa que acho que muita gente não reparou, mas foi a entrada de Zinchenko para o lado esquerdo na segunda mão deste jogo. Foi um jogador muito seguro, defensivamente, claro, sempre apoiado por Ruben Dias, mas que teve uma importância enorme.
quando o Ederson faz aquele passe de 60 metros, é o Zinchenko que lá está para o primeiro gol do City. Mahrez marcou nos dois. Mahrez que, atenção, há cerca de 10 anos tinha recebido uma proposta do PSG, mas para jogar mais jogou noutra equipa, na qual depois foi para o Leicester. Agora esqueci-me o nome. No Le Havre. Portanto, muito importante. Phil Foden está a um nível altíssimo, está a jogar muito. Eu gostei foi de uma imagem que parecia, quando o Agüero vai entrar na segunda mão, parecia que ele estava surpreendido por ser o Phil Foden. Ele fica assim a olhar para a placa, a ver o 47. Não é por Era o ser o Phil número Foden, dele que estava errado. era o número. Sim, Exato. mas pronto, mas depois acabou por ser. Eles saíram os dois, não é? Agora, Não, mas não era o número do Phil Foden que estava errado, era o número do Agüero. Exato, estava o 9 e ele é o nem 10. reparei. Nem reparei nisso. Mas teve imensa piada. Mas é que está a jogar a um altíssimo nível o Phil Foden. Mesmo muito, muito alto. O Guardiola há uns anos disse que era o jovem mais talentoso daquela idade com o qual tinha trabalhado. E então está a provar isso. Está mesmo a um grande nível, numa posição que supostamente não assumiríamos como dele, que ele descai muito para a faixa esquerda ou para a direita. Ele é um autêntico vagabundo, anda por todo o lado, está mesmo a um grande nível, não querendo pôr rótulos nem assemelhá-lo a um dos melhores da história, mas é aquilo que o Messi fazia muito no início, agora não tanto, mas no início de carreira, que andar ali por todas as zonas do último terço, é isso que o Phil Foden faz muito, e acho que foi também outra das razões pela qual o City passou. Olha, e tu até destacaste aí aquela individualidade que se calhar é uma das que mais destaca no City de certeza, que é Phil Foden, e também é engraçado pensar que foi a equipa de Phil Foden que eliminou a equipa de Haaland e a equipa de Mbappé. Não sei se isto quer dizer alguma coisa, mas em confrontos diretos o médio inglês já está na frente. Rocha, não teve nem ideia, nem em nenhuma das eliminatórias da Champions. O teu querido PSG não ganhou a coisa. Como é que viste este jogo e se foi o que esperavas desta eliminatória? Bem, olá a todos, olá ao Pedro também. Primeiro, não é bem o meu querido PSG, é o meu querido Neymar, que são coisas diferentes. Mas é verdade, não teve como esteve na última eliminatória contra o Bayern, onde fez grandes exibições. Mas também porque o City não deixou. Acho que a defesa do Manchester City é mais compacta do que a do Bayern, e esta não lhe deu tanta liberdade para fazer o que ele tanto gosta e consegue fazer tão bem. Por falar em individualidades, algo que também pode ter feito a diferença, e eu acho que fez, foi a ausência do Mbappé na segunda mão. Ele que estava meio lesionado, acabou por ir para o banco, mas o Pochettino também não quis arriscar. Não sei qual era o tipo de lesão, mas se calhar por não querer pôr em causa o resto da época para o Mbappé. Eu acho que acaba por ser justo, claramente, e notou-se, como o Pedro destacou também, no fim do jogo da segunda mão, o PSG já de cabeça perdida, depois da expulsão do Di Maria, algo que, claro, com o teatro do Fernandinho, mas também completamente despropositado por parte do argentino, e acaba por ser justo. Claramente que aquela segunda parte, principalmente da primeira mão, fez toda a diferença. Não sei bem o que é que o Guardiola disse aos jogadores, mas que teve impacto no jogo, e esteve. O Mahrez acaba por ter sorte também naquele segundo golo do City, que é um livre, onde a bola passa pelo único sítio possível onde poderia passar. Mas é uma eliminatória justa. É verdade que em ambas o PSG acabou por ter um jogador expulso, mas eu sinceramente acredito que não tenha feito a diferença, até porque por essa altura o resultado meio que já estava, se não era decidido, era encaminhado, pelo menos, principalmente na segunda mão. E destacar também o Ruben Dias, que teve bastante bem nas duas mãos. Não diria que foi ele o propósito do Neymar não ter aparecido tanto, mas teve influência, porque tanto ele como o Stones e o Rodri formam ali um trio que conseguiram impedir Neymar, Di Maria e Mbappé de fazer o que costumam fazer noutros jogos. Infelizmente ainda não vai ser este ano,
que o Neymar consegue ganhar a Champions pelo PSG. Ele agora que renovou o contrato até 2025. Diria que quer de certa forma uma pena ver um jogador como ele a ficar na Liga durante bastantes anos. Veremos se vai ser assim ou não. Sim, e também mencionaste aí a questão das duas expulsões. Não sei, tal como disseste, não tiveram influência direta nos resultados de cada mão individualmente, mas não sei até que ponto é que Guier não fez falta para a segunda mão. Ele fez um jogo monstruoso contra o Bayern. Mas algo que também me surpreendeu muito nesta eliminatória foi o facto que o City, especialmente mais na segunda mão, não criava tanto perigo em fase de posse, digamos assim. Circulava muito bem a posse, é algo que o City faz com uma facilidade tremenda, mas não era daí que surgiu o principal perigo, mas sim em momentos de transição. Vemos a questão daquele golo do Ederson para o Zinchenko, vemos também no segundo, que é uma transição que começa no Foden e que a bola chega até ao Mahrez. Vemos que o City é uma equipa muito completa e acho que essa eliminatória também mostrou isso, porque o PSG conseguiu anular um pouco o perigo do City com bola e em circulação de posse, mas em transição não conseguiu de forma alguma, de forma que foi o que sucedeu. Depois também destacar como o Rocha, o PSG perdeu a cabeça no final da segunda mão, não fez sentido nenhum, especialmente o Di Maria com aquele pisão no Fernandinho. É algo que a um alto nível competitivo não faz sentido nenhum. Está bem que o PSG estava numa situação difícil, mas no futebol qualquer coisa pode acontecer. Mas 70 minutos e com menos um aí é que não de certeza. Especialmente logo o Di Maria, que é um dos maiores equilibradores da equipa. Acho que foi uma estupidez completa. Rodrigo, queria dizer mais alguma coisa? E a partir daí também, pelo Pochettino não ter posto o Mbappé, mostrou logo que não queria arriscar assim tanto, até depois da expulsão de Di Maria. Sim, exato, até porque se o PSG não ganhar a Liga, que é bastante provável, e não vencer a Liga dos Campeões, que já é uma certeza, é um fracasso de temporada completo com o plantel que tem. Mas, Rodrigo, queria dizer alguma coisa? Sim, queria só dizer que acho que já podemos ir dizendo que se não ganhar, Ruben Dias tem de estar entre os melhores da Bola de Ouro. Chegar à final de Champions, desde que o Ruben chegou, o City melhorou imenso, subiu de forma astronómica na Premier League. Dependendo de como vai correr o Euro, acho que Ruben Dias merece estar no mínimo dos mínimos no top 10 do Bola de Ouro. Sim, acho que top 10 no mínimo tem de ser uma certeza, porque o Ruben Dias está a fazer uma época espetacular. No 11 inicial, não é? Daquele... Sim, exato. Sim, mas também, lá está, depende muito do europeu. Se Portugal for eliminado na fase de grupos, matei na madeira. Esperamos que não, mas é possível e também temos de ver como é que vai ser o rendimento, tanto coletivo como individual, para ver como é que corre para o Ruben Dias. Agora, passando para a outra semifinal, também de si bastante interessante, Real Madrid e Chelsea, e a maior parte de nós achava que o Real ia passar. No episódio que tivemos aqui com o João Almeida Rosa, lá está, o Real é a equipa da Champions e também outro lado é que depois desta eliminatória o Real ainda nunca conseguiu vencer o Chelsea em jogos oficiais, portanto é algo também curioso. Rodrigo, posso começar por ti, já que tens uma imagem do jogo até atrás de ti. O que é que achaste deste jogo e se cumpriu com expectativas? Bem, olha, eu acho que este jogo veio trazer uma certeza, que é aquele Chelsea que enfrentou o Porto, é de longe o Chelsea que enfrentou o Real Madrid. Não, portanto, aquilo que o Porto fez, mas por aquilo que o Tuchel ainda não tinha trabalhado. O Tuchel que ainda não perdeu para nenhuma equipa espanhola na sua carreira, portanto, fica aqui este dado. Espero que não seja o facto, Blanco, mas boa. Mas fica aqui este dado que o Tuchel nunca perdeu contra equipas espanholas. Bem, eu acho que podemos resumir esta eliminatória, e para não ser injusto, em dois jogadores, Kanté e o Jorginho, que anularam completamente qualquer ação do Real Madrid, principalmente naquele meio campo, em que aqueles dois do Chelsea, o Oscar, que já o trouxemos, descreveu-os como as formiguinhas, mas aquilo não eram formiguinhas, aquilo era um autêntico monstro que estava ali no meio campo. Casemiro não jogou, o Kroos só quando ia para as alas, tal como o Modric, porque o meio foi totalmente de Kanté e Jorginho. Foi muito bem planeado a estratégia por parte do Tuchel, muito mesmo. Os três centrais estiveram muito bem.
O Azpilicueta também não arriscava muito, mas sempre muito seguro no seu lado, e acho que tem de dar algum demérito ao Zidane, que é verdade tem algumas lesões, mas também tentou jogar num sistema de 3 centrais, claro que depois variava muito, como o Militão conseguia passar de central para lateral muito facilmente. Mas na primeira mão lembro-me que jogou o Carvajal e o Marcelo, jogaram o Carvajal e o Marcelo. Acho que Marcelo Rocha, desculpa, sou lindo tu, mas acho que já não tem a qualidade que tinha há uns anos, já não tem a capacidade motora para fazer o corredor sempre de um lado ao outro. Nesse aspecto, o Mendy está muito mais forte. E um jogador que Zidane usou na segunda mão e que, se não me engano, não usou na primeira, exatamente, acho que ainda estava alucinado, não, estava com Covid, é o Federico Valverde. É um autêntico monstro, poderia ter ajudado, e de que maneira, a equipa de Zidane. O Zidane tirou um lateral, acho, para meter o Valverde na segunda mão. Ele que já jogou assim contra o Atlético, contra o Real, mas acho que precisava ali de um jogador muito forte no meio para ajudar Casemiro e Modric, ou Casemiro e Kroos, porque Kanté e Jorginho deram ali um autêntico nó cego naquele meio campo e não deixaram jogar. Destacar, claro, pela negativa, principalmente na segunda mão, um jogador que não fez nada e que está a arruinar a sua carreira no Real Madrid, Hazard. Não fez nada, não apareceu em campo e no final até foi apanhado numa foto a rir-se com os jogadores do Chelsea, que depois de uma eliminação das meias finais da Champions, acho que não é o momento ideal para estar assim, principalmente à frente das câmaras. É que se fosse no balneário ainda se justificava, mas à frente das câmaras não. Mas claro, depois o Benzema também tentou lutar muito sozinho, mas foi claramente superior o Chelsea e acho que passou com bastante justiça. Olha, tu destacaste bem Kanté, e até o próprio Makelele teve uma declaração durante esta semana em que ele dizia que se falava muito da posição Makelele, é aquele tal... é um bocadinho que faz tudo no meio campo, é o box-to-box, recuperador de bolas, que era o que Makelele fazia, e ele diz mesmo que se devia parar de falar da posição Makelele e começar a falar da posição do golo Kanté. E acho que isso se aplica porque Kanté está em todo lado, já estava no título do Leicester, já estava na França campeã mundial, e agora também está, e esperemos que esteja na final da Champions, porque queremos ver todos os jogadores no seu pico de forma numa final europeia, não é verdade? Miguel, agora passando para ti, o que é que achaste desta eliminatória? Bem, como tinhas dito, nós achávamos, ou a maior parte, já não sei se fomos todos ou não, mas que o Real Madrid iria passar. Acabou por não acontecer. Quanto aos destaques, acho que o Rodrigo já disse tudo sobre o Kanté e o Jorginho, fizeram um jogaço os dois jogaços. Mas já agora eu queria destacar também o Militão, que teve um período negro, digamos assim, na sua adaptação ao Real Madrid, mas agora tem vindo a aproveitar as suas oportunidades e tem sido um dos destaques desta equipa do Real Madrid. Portanto, ele na primeira mão fez dupla de centrais com o Varane, acho que na segunda já foi com o Sérgio Ramos, e teve em ambas bastante bem. Isto é muito verdade o que o Rodrigo disse, aquele meio campo anulou completamente Toni Kroos e Modric e Casemiro, que são dos melhores médios do mundo. Isto tinha sido algo que já tinha acontecido também no jogo contra o Porto. Aquele meio campo do Chelsea faz com que, principalmente nas segundas bolas, eles ganham todos os ressaltos, ganham todas essas bolas, e é isso que acaba por fazer a diferença também. Depois a levar a bola para a frente. Exatamente. Rocha, deixa-me só aqui interromper-te que Sim. eu vi o Porto Chelsea com transmissão na TVI e pronto, o Dani estava muito irritado porque o Chelsea ganhava sempre a segunda bola e que tinha uma sorte enorme, mas não, acho que tem a ver mais com o posicionamento dos jogadores. Claro. Não, isso é claro, e isso é trabalhado e tem a ver com o posicionamento dos jogadores e também com as coberturas, porque se vai um jogador à bola, no caso da equipa do Porto, depois não havia alguém próximo dessa área para ganhar a segunda, o Chelsea tinha, e era isso que fazia a diferença nesses lances. Mas também, tal como no City PSG, se calhar não era o que eu estava à espera que passasse, mas acaba por ser justo,
principalmente pelo jogo da segunda mão, em que o Chelsea acaba por estar por cima. Eu estava a ver que o Werner ia falhar aquele primeiro gol. Não seria surpresa nenhuma. Nos seus tempos de Chelsea, claro. Em tempos de Leipzig, eles se calhar ali faziam um pontapé de bicicleta. Mas acho que acaba por ser justo. O Real Madrid não conseguiu as suas noites europeias. Se calhar faltou-lhe ali um Cristiano Ronaldo fazer a diferença. E acho que uma coisa triste que também que o Rodrigo falou é o caso da Arda a jogar. Ele saiu aos 89 minutos quando o Vinícius estava a fazer um jogo bastante melhor que ele e saiu aos 63. Já não sei para entrar quem, acho que foi o Asensio. E o Hazard realmente está... E o Valverde foram as primeiras substituições. Exato. E realmente o Hazard está um jogador completamente diferente, está desleixado, não... continua, claro que tem aquela ginga dele e pronto, se calhar em lances de 1 para 1 ainda consegue fazer alguma coisa, mas mesmo assim já não é o que fazia. Claro que pronto, o peso também, isso nota-se a olho nu. Portanto, já não é o Hazard do Chelsea, infelizmente, porque se fosse, acredito que esta equipa do Real Madrid estaria muito melhor. Sim, exatamente. O Hazard teve um declínio completo, tanto de forma de jogar como de forma física, os dois. E acho que isso é importante. Depois também mencionaste o Timo Werner, em como... para mim, o Timo Werner teve uma eliminatória totalmente antagónica. Na primeira mão falhou 3 oportunidades que não se pode falhar em decisões europeias, mas na segunda, pronto, conseguiu marcar a menos de 1 metro da baliza. Mérito para ele, claro, que conseguiu... Acho que sim, acho que o primeiro gol dele em semifinais Champions, porque ele nem fez a Final Eight do ano passado para já se preparar para se juntar ao Chelsea. O que é algo que ainda não me cabe muito na cabeça, mas isso é outra questão. Pedro, o que é que achaste desta eliminatória? Eu acho que o estranho ou o anormal foi que a eliminatória tivesse em aberto durante 175 minutos, ou seja, só aos 80 e tal da segunda mão é que o Chelsea resolvesse a questão, porque acho que se olharmos ao conjunto geral da eliminatória, houve uma grande superioridade da equipa inglesa. Logo, a primeira parte em Valdebebas, o Chelsea é muito superior, sobretudo naquela primeira meia hora, como vocês já disseram, em que o Chelsea cria várias oportunidades, em que o Timo Werner estava bastante perdulário, e essa superioridade é com base desse autêntico equipaço que o Tuchel criou em muito, muito pouco tempo. E eu acho que é quase um semi-mistério como é que o Tuchel, que chega em janeiro, de uma época em que não há tempo para treinar, em que está em 3 competições, está na Premier League, está na final da FA Cup e está na Liga dos Campeões, como é que do nada ele consegue criar esta equipa tão competitiva, tão coordenada, com automatismos tão claros, e acho que foi isso que marcou a superioridade com que o Chelsea entrou nesta eliminatória, com uma primeira parte em Valdebebas tão impositiva, como vocês já referiram, com o Kanté, Jorginho a dominar completamente o meio campo, com muita capacidade de ser muito agressivo contra a última linha do Real Madrid, e só mesmo a conjugação do perdulário que esteve Timo Werner, com algum pontinho de azar, com também uma equipa que ainda tem ali muito talento por explodir, como o Havertz, como o Pulisic, que ainda não estão a dar a sua versão mais autossuficiente, digamos assim. Só por isso é que o Real Madrid se manteve vivo no jogo durante tanto tempo. Um Real Madrid que chegou a esta eliminatória muito, muito nos limites quase físicos e emocionais, porque o Real Madrid aborda esta época sendo campeão o ano passado, é verdade, mas com uma sensação de que para competir na Liga dos Campeões faltava qualquer coisa. Zidane conseguiu, muito à base de remendos e de ir ajustando a equipa, conseguiu a equipa chegar-se viva, quer na Liga dos Campeões, a maio, com aquele ponto alto da eliminatória contra o Liverpool. Só que esta eliminatória a equipa já chega sem alguns dos remendos que Zidane tinha conseguido aplicar com muito êxito, sem Lucas Vázquez, com um Valverde que não esteve disponível
na primeira mão, com, por exemplo, um Mendy que chegou muito justo no plano físico, e a equipa foi claramente superada por um Chelsea muito mais agressivo, que deu uma sensação de ter muito maior frescura, e claro, olhando para a segunda mão, é evidente ter que falar de Hazard, que de certa maneira acaba por condicionar estes 2 anos do Real Madrid, porque foi a grande aposta do Real Madrid desde a saída de Ronaldo, um Real Madrid que contratou muita juventude muito cara, e que Hazard acabou por ser o único grande consagrado que o Real Madrid trouxe nas últimas 2 janelas de mercado, e entre lesões e entre esta versão muito, eu diria, desconectada do jogo, eu percebo que Zidane o tenha colocado numa lógica de acreditar que ele poderia fazer a diferença numa jogada, num momento. Mas é claramente um jogador que não tem condições para ser decisivo a este nível. Isso condiciona muito os planos de um Real Madrid que ofensivamente se vê limitado a Benzema, e que não conseguiu ferir um Chelsea que defensivamente tem dado uma e outra vez provas da sua consistência com Thomas Tuchel, com um coletivo muito bem trabalhado, e obviamente salta à vista aquela linha de 5 mais os dois médios à frente, que tem conferido à equipa uma consistência, que é o que tem feito com que durante estes 4 meses de Thomas Tuchel a nota seja perfeita, porque a equipa tem praticamente a presença na Liga dos Campeões do próximo ano assegurado via Premier League, e irá no final de maio discutir 2 títulos, um deles esta Liga dos Campeões, que só foi possível por esta versão tão competitiva que o Chelsea apresentou, quer contra o Atlético de Madrid, quer contra o Porto, quer agora contra o Real Madrid. E não foi o Chelsea acho que foi o Chelsea que eliminou o City também da taça. Sim, nas finais, sim. Uhum. Exatamente, e o Pedro até começou logo por pegar em como é que o Tuchel em tão pouco tempo transformou tanto a equipa, e eu até posso fazer aqui uma comparação que eu lembrei, né? Pá, o Chelsea trocar a meio de temporada de um treinador e depois fazer uma boa campanha da Champions, isso não é estranho, e vamos ver o único título que o Chelsea conquistou da Liga dos Campeões em 2012, na primeira metade da época o treinador era André Vilas-Boas, sendo que a meio se trocou para Roberto Di Matteo, e eles venceram a Liga dos Campeões, ao Bayern de Munique. Algo que não era esperado, muito menos depois da primeira parte conturbada da época, e obviamente que nenhum de nós, se tivéssemos noções mentalmente, diríamos em janeiro que o Chelsea ia estar na final da Liga dos Campeões, não é verdade? E pronto, e acho que é algo... A meio da época se calhar não, mas se calhar no início, com as contratações todas que eles fizeram, pois, calhar exato. até dirias. Sim, eles tiveram um investimento absurdo e também muito mérito para o Tuchel, porque víamos Havertz com Lampard, víamos até o próprio Werner com Lampard. E não víamos Kanté no 11. E não víamos Kanté no 11 também. Víamos uma grande aposta em Mason Mount, e bem. Víamos uma grande aposta também em Abraham, que roubou por um período muito espaço a Timo Werner, só que também tem de se fazer valer o investimento, e não se gastou pouco no Werner, não se gastou pouco no Havertz, e o Tuchel meteu-os a render de uma forma absurda. Deixa-me dizer-te, João, que já que estás no ponto das mudanças de treinador no Chelsea, que o Chelsea só numa das finais europeias em que esteve é que o fez tendo só um treinador nessa época, que foi em 2019 com o Sarri, porque eles em 98 vão à final da Taça dos Clubes Campeões Europeus com Gullit a começar a época e Vialli a terminar a época. Em 2008 vão à final da Champions com Mourinho a começar a época e Avram Grant a terminá-la. Em 2012, como já referiste, Vilas-Boas, Di Matteo. Em 2013, na Liga Europa, que ganhou ao Benfica em Amsterdão, Di Matteo Benítez. Em 2019, é a única época que tem só um treinador numa época em que chegou com uma final europeia, que é a Sarri na Liga Europa, e este ano, outra vez, 2 treinadores com Lampard Tuchel. Portanto, o Chelsea em 6 finais europeias que tem, 5 são com 2 treinadores numa temporada. Portanto, eu diria que lhes dá sorte mudar de treinador a meio das épocas. Exato. E fizeste bem em pegar nos outros casos, nas outras ocasiões, porque eu sabia que isto não era familiar, mas afinal tem um outro background por trás, sem ser só o episódio mais recente. Aliás, até o episódio mais recente até o próprio Sarri, portanto, são os outros episódios. Bem, mas relativamente à eliminatória em si, algo que me espantou
muito de facto é como é que o Real Madrid consegue, ok, que teve aquela primeira meia hora da primeira mão, que foi totalmente dominado, mas no overall da primeira mão até foi uma equipa competitiva, o jogo foi mais ou menos dividido. O que me espanta é como é que o Real Madrid consegue dividir o jogo na primeira mão, mas não aparecer em campo para a segunda. Mal conseguiu criar perigo, tirando através de Benzema, tal como o Pedro já tinha dito, e é algo que me faz confusão, até pegando na eliminatória anterior contra o Liverpool, vimos imensos vídeos de highlights na internet, de jogaços que fizeram Militão, Toni Kroos, o próprio Vinícius, que liderou o ataque contra o Liverpool, em vez de Benzema. Não vimos nenhuma dessas individualidades a aparecer nesta eliminatória. Até o próprio Toni Kroos, que costuma ser tão consistente, esteve um bocadinho apagado. E é óbvio que isto também é muito mérito para o Tuchel, que meteu a equipa de forma a conseguir anular completamente o Real Madrid, de forma a conseguir anular a pressão muito organizada do Real, sempre ir encontrando espaços. É algo que acontece, por exemplo, de forma muito clara no primeiro gol da segunda mão, no do Havertz. O Real Madrid desbloqueia-se completamente com uma movimentação de Kanté, é algo que não pode acontecer, e que depois deixa Havertz na cara do gol, para depois ir à barra e o Werner finaliza. Portanto, também muito mérito para Tuchel, dei isto como exemplo, mas podia dar muitos mais. É um gênio da tática que já o tinha provado no PSG e agora está a prová-lo, transformou completamente o Chelsea, e acho que é importante dizer isto. Bem, agora vamos passar aqui para o último tópico, que é muito simples, mas muito complicado ao mesmo tempo, que é fazer uma possível antevisão de uma final e dar um possível vencedor também. Miguel, posso começar por ti. É um pouco complicado, mas o que é que tu achas que vai dar nesta final de Liga dos Campeões? Sim, é muito complicado realmente. Isto vai depender da abordagem de ambos os treinadores. Neste fim de semana foi o City de Chelsea, onde o Chelsea ganhou 2-1 para a Premier League. E no fim do jogo o Guardiola disse que agora já sabia a tática do Chelsea. A verdade é que ele também, digamos que inventou um pouco em relação aos últimos jogos, porque o Stones não, acho que está lesionado ou estava castigado, e ele foi com o Ruben Dias, o Laporta e o Nathan Ake. Foi com 3 centrais, depois o Cancelo e o Mendy. O Bernardo Silva estava no banco, Gundogan também no banco, Mahrez, Foden, estavam todos no banco, até o Zinchenko também foi bastante importante nas meias da Champions, também estava no banco. Portanto, eu não sei até que ponto é que este jogo pode servir de termo de comparação para a final da Champions. Eu acho e acredito que não vai ter nada a ver, principalmente do lado do City. Até tendo em conta que com aquele penalti falhado do Agüero, que foi à Panenka, o City poderia ter ido a ganhar 2-0 para o intervalo, e isso acredito que mudava completamente o rumo do jogo. Agora do lado do Chelsea, o Gilmour, que é um puto que joga bastante, mas não tem sido um titular. Neste jogo contra o City já o foi. Acredito que na final da Champions não o será. O Jorginho não jogou a titular, por exemplo. Verá daí a diferença. O Havertz também estava no banco. Portanto, houve algumas alterações de ambos os lados, se calhar mais do lado do City do que do Chelsea, mas ainda assim não acredito que a final de Champions vai ser igual a este jogo. É verdade, toda a gente viu agora o Chelsea ganhar ao City e acredita que poderá ser isso que aconteça, e eu não digo que não, mas se calhar antes deste jogo diria-se que pelo que o City vinha a jogar, seriam eles os favoritos a ganhar esta final. Depois deste jogo, isso pode ter mudado um pouco a forma como as pessoas viam este jogo, e eu acredito que vai ser renhido, como foi também este jogo, porque já não sei quem marcou o último golo. Foi o Ziyech. Não, foi o Alonso. O Alonso é que marcou o último. Exato, o Ziyech foi o que marcou o primeiro. O Alonso marcou já aos 92, portanto, renhido foi de certeza. E eu acredito que é assim que vai ser a final. Tu queres que eu diga já um vencedor, Blanco? É difícil. E antes então de dizer essa equipa, destacar só também uma coisa, digamos que é algo recorrente nos últimos anos, que é sempre a equipa que elimina o Futebol Clube do Porto chega à final da Champions. Isso é algo que também acho que é uma vitória. Não vamos imprimir e pôr no cartão para apresentar aos adeptos,
mas é uma vitória imoral que também acho que é significante, porque mostra também a qualidade com que o Porto tem jogado na Europa. E neste caso, neste ano, é o Chelsea que eliminou o Porto e o City, que teve no grupo do Porto, e o Porto foi a única equipa que conseguiu não perder um dos jogos com o City. Isso também acaba por ser relevante. Mas um vencedor, eu diria que o City vai acabar por ganhar, embora esta Champions já tenham sido com algumas surpresas. Acho que o City tem mais equipa, são jogadores que jogam juntos há mais tempo. Esta equipa do Chelsea, tal como o Blanco disse, a meio da época não se diria que eles estavam na final da Champions. É verdade que o Tuchel pô-los a jogar de uma forma completamente diferente do que o Lampard, e está a aproveitar melhor as individualidades. Ainda assim, eu acredito que o City seja mais completo, e se o Guardiola não inventar, acho que o City vai acabar por ser vencedor. E tu usaste mesmo a expressão certa, Miguel. Já tinhas usado no início e usaste agora também no final da tua intervenção, que é: o Guardiola inventa, e inventa muito, especialmente em jogos grandes, especialmente em Liga dos Campeões. E isso é algo também um pouco difícil de prever quando ou não é que ele vai fazer isso. Pedro, uma antevisão à final, e quem é que tu achas que vai ser o possível vencedor? Bem, eu acho que muito provavelmente é muito difícil não imaginarmos uma final muito equilibrada, a ser decidida com margens muito, muito pequenas. Essas finais entre equipas do mesmo país costumam ser menos interessantes ou menos espetaculares e emotivas do que finais que não são entre equipas do mesmo país. Aliás, o precedente, o Liverpool-Tottenham em Madrid, foi uma final bastante aborrecida, pelo conhecimento que as equipas têm entre si, porque há sempre um ponto de, eu diria, de previsibilidade maior, e esta tendência que se tem vindo a acentuar para finais entre equipas do mesmo país costuma resultar em jogos que não são especialmente fascinantes. Olhando até às virtudes que o Chelsea tem apresentado, esta competitividade, esta capacidade de manter a baliza a zeros e tendo o contraponto com aquilo que Guardiola quer nesta Liga dos Campeões, uma equipa que saiba perder a bola, não se exponha aos contra-ataques e às transições que em edições recentes da Liga dos Campeões mataram os Citizens, que consiga ter uma estrutura mais equilibrada para quando perder a bola. Eu acredito numa final, não diria conservadora, mas em que haja algumas cautelas, sobretudo numa fase inicial. Dito isto, os precedentes de equipas inglesas estrearem-se em finais da Liga dos Campeões deste século não são bons, porque o Arsenal em 2006, na primeira final da Liga dos Campeões que disputa, perde. O Chelsea em 2008, na primeira final da Liga dos Campeões que disputa, perde. O Tottenham em 2019, na primeira final da Liga dos Campeões que disputa, perde. Portanto, nós costumamos dizer que a Liga dos Campeões é aquela competição que para conseguires ganhá-la tens que perdê-la antes. O City nunca tinha estado aqui, nunca perdeu uma final, mas eu contrariaria um pouco a lógica e acho que dou algum favoritismo ao City, por Guardiola, por alguma capacidade individual e também porque, enquanto nos últimos anos várias coisas que poderiam correr mal ao City na Liga dos Campeões corriam, o fora de jogo por centímetros do Sterling contra a Tottenham, o penalti falhado do Agüero também contra a Tottenham em 2018, ano passado em Lisboa, o falhanço do Sterling em cima da baliza em Alvalade, e este ano tem sido um pouco o oposto, que é todos esses fatores que podiam ir contra o City têm ido a favor, seja aquele penalti do Emre Can em Dortmund quando as coisas estavam a complicar-se um pouco, seja o cruzamento de Bruyne que dá gol contra o PSG, seja mesmo o PSG não ter feito 2-0 na primeira mão quando teve oportunidades para isso. Portanto, até por essa dinâmica e essa inércia positiva que a equipa de Guardiola tem apresentado, coloco-os como ligeiros favoritos. Sim, e fizeste bem destacar esses elementos que podemos chamar por menores, mas neste caso foram por maiores para o City, que todos esses pequenos elementos têm corrido bem,
mas por acaso até também pegaste nos próprios penaltis que o City falha, e no passado recente isso é muito recorrente, os jogadores do City a falharem penaltis importantes. Tivemos o próprio exemplo do Agüero ontem, lembro-me também de um do Mahrez contra o Liverpool o ano passado, que também foi muito importante na disputa pelo título, por exemplo. Também me lembro de um do Gundogan esta própria época, o City acabou por ganhar este jogo, mas era um jogo importante também. E também já contra vi o um Liverpool. vídeo. E já vi um vídeo onde também mostram do futebol feminino do Manchester City, que é a Sim, mesma sim, coisa, exato. várias jogadoras a falhar penaltis. Exatamente, portanto o City é uma boa equipa em bolas paradas, tirando quando são dos 11 metros. Acho que aí não corre assim tão bem. Rodrigo, antevisão da final e possível vencedor. Bem, os penaltis devem ser demasiado fáceis para as equipas de Guardiola. Não costumam necessitar muito disso para se colocarem em vantagem. Mas acho que o grande dilema desta final, e acho que por onde vai passar a solução desta final, é quem vai conseguir dominar o meio-campo. Acho que quem conseguir dominar o meio-campo tem grandes probabilidades de ser vencedor. Acredito que o Tuchel continuará no sistema de 5 defesas. Não acredito que o Guardiola vá fazer isso, até porque jogar contra Kanté e Jorginho é necessário tentar ter maioria. O Real teve maioria e mesmo assim não conseguiu dominar o meio-campo. Portanto, o meio-campo até é um bocadinho mais conservador. Por exemplo, o Rodri, Gundogan, não digo Fernandinho, mas pronto, com o De Bruyne a jogar a falso 9, acho que pode dar muito jeito, o que permitiria colocar-se mais um médio na zona do meio campo, ali mesmo na zona 8, e portanto vai ser muito importante isso. Acho que o City parte com favoritismo, sim. Não sei se é assim tão curto como o Pedro diria, pelo menos no meu ponto de vista, acredito que parta com um bocadinho mais vantagem, diria até não quer dizer 70-30, que isso parece muito. Mas pronto, parte um bocadinho mais do que 55-45. Apresenta melhor futebol, a meu ver, e acho que vamos ver como é que o Tuchel vai fazer, porque acho que ele tem ali uma boa dor de cabeça ali no lado direito, que é, se o Guardiola for com Cancelo a defesa esquerda, acho que o Tuchel poderia apostar, por exemplo, em Reece James para tentar explorar mais esse lado. Mas depois também há o reverso da medalha, que é, se vem Cancelo por esse lado, se calhar César Azpilicueta, para conter as investidas do português, também fosse melhor. Portanto, acho que os treinadores têm algum tempo para pensar, têm aqui boas dores de cabeça para ter, mas acho que, ao contrário da 18-19, do Liverpool-Tottenham, acho que esta vai ser uma boa final, muito bem disputada. E acho que Rodrigo. para ver que acho que dá a City, a meu ver. Sim. Olha, concordo com muita coisa do que tu disseste. Concordo que vai ser um jogo muito a meio campo, especialmente pelos dois meio campos. E não sei se quem dominar o meio campo ganha, porque na eventualidade também é bastante provável do Chelsea dominar o meio campo. Tem Jorginho e Kanté, não vejo isso a ser algo do outro mundo. Também temos a questão que eu já destaquei, que é o quão forte o City está nas transições. Portanto, se calhar isso não é assim tão casual quanto isso. Mas acho que é por aí. E também acho que também falaste em como o Tuchel podia apostar mais em Reece James para atacar mais esse lado, e acho que é aí que o Tuchel e o Guardiola diferem um pouco mais, que é, ao contrário do Guardiola, que chega a jogos importantes e gosta de arriscar e mudar as coisas, o Tuchel acho que não. O Tuchel acho que gosta mais de se manter naquilo que sabe que funciona. Portanto, tentando fazer esse exercício especulativo, presumo que ele vá com a Azpilicueta à lateral, porque ainda por cima com o trauma da final do ano passado, acho que ele não vai querer arriscar de forma alguma não levar o troféu para casa, não é verdade? Mas, e também já falei muitas previsões ao longo deste episódio, vamos fazendo sobre a Liga dos Campeões, o que é normal, mas também pegando um pouco naquilo que o Pedro estava a dizer, que é preciso perderes a Liga dos Campeões para depois ganhares. Não sei até que ponto a cultura já não tem um pouco mais de experiência da final do ano passado, são equipas diferentes, claro, o PSG tem um ataque muito mais dinâmico que o do City, que joga em sistemas totalmente diferentes, o do PSG é muito mais explosivo, por exemplo. Mas lá está, anulou o ataque do PSG. Eu anulou o ataque do PSG nada, que estou a dar-me do PSG, que espidas. Mas lá está, são coisas diferentes, são métodos diferentes. Portanto, não estou a dizer que ter treinado o PSG já sabe como anular o City, nada disso. Mas não sei porque estou com um feeling que também mais facilmente Kanté e Jorginho dominam o meio campo, e isto não tem nada a ver com não gostar do City ou não, porque neste caso não sei até que ponto
é que esta final não é uma espécie de representação do futebol moderno, porque ambas as equipas não chegam aqui através do futebol tradicional, da coisa do povo, da coisa que tanto se enalteceu agora com a defesa da não existência da Superliga, porque ambas as equipas, vamos ver, nas últimas 3 épocas, se calhar investiram mais que Sporting, Benfica e Porto juntos nas últimas 5. É muito, muito... Ok, Benfica não, por causa dos 100 milhões. Mas muito e muito dinheiro aqui à mistura. Também muita pressão, por exemplo, para Guardiola, porque o investimento é gigante e se não for desta ganhar a Liga dos Campeões, não sei até que ponto em que não... E eu disse isto no episódio do ano passado, não ganhando a Liga dos Campeões do City, para Guardiola vai ser um fracasso de casting, pelo menos a meu ver, porque é para isso que o Cheque investiu. E acho que há muita pressão dos dois lados, menos do Tuchel, claro, assumiu em janeiro e já transformou o Chelsea muito bem. Mas acho que há totalmente 50-50. Dando um favorito, daria City, mas não sei porque estou com um bichinho que se calhar o Chelsea é capaz de ganhar isto mesmo. Também por causa daquela razão do Pedro, de que é preciso primeiro perder para depois se ganhar. Também já dizia a Marisa. Bem, estamos a chegar ao final de mais um episódio e, como sempre, o Blanco tem um facto. Bem, o facto que eu trago aqui hoje até foi o próprio Rodrigo que me enviou, poupou-me esse trabalho, portanto, obrigado. Que é, em 2014, o guarda-redes do Chelsea, Eduardo Mendy, estava desempregado e considerou desistir do próprio futebol após terminar contacto com o Le Havre, e na noite da segunda mão da eliminatória frente ao Real Madrid, ele estabeleceu um novo recorde de maior número de jogos sem sofrer golos numa temporada da Champions League ao chegar à final. Portanto, isto também é um pouco aquela coisa de dar a volta por cima, e achei também interessante. E se quiserem mais um facto já agora, é que de certeza que um Mendy e um Silva vão vencer a Liga dos Campeões, porque há um de cada lado. Acho isso também algo curioso. Miguel, o teu momento cultural. Bem, se foi o Rodrigo a enviar-te o facto, este momento cultural foste tu a dizer-me a mim, que é a Champions League Archives da Eleven Sports, que segundo o Blanco está na app da Eleven. Já gravámos muitas vezes com comentadores da Eleven estes episódios de Champions e, portanto, diria que é apropriado. Rodrigo, quem é o teu emplastro? Bem, o meu emplastro, eu pensei no Giroud, porque ele é o terceiro melhor marcador da edição da Champions este ano, fica atrás apenas do Haaland com 10 golos, do Mbappé com 8 e depois está o Giroud com 6. Mas pronto, ele não... Todos os clubes em que ele estava, eu sabia que ele tinha jogado, mas peguei no Giroud, apesar de ele não ter usado a camisola 9 do Chelsea. Isto é uma curiosidade, para além do emplastro, que é que nos últimos anos toda a gente que usou a camisola 9 no Chelsea flopou. Tirando o Abraham, tivemos Higuaín, que poderia ser um emplastro, porque acho que ninguém se lembra dele no Chelsea. Morata também flopou, Falcão também flopou e Fernando Torres também flopou. E o meu emplastro vai ser um jogador que também flopou no Chelsea, que é, curiosamente, o jogador com mais assistências esta temporada da Liga dos Campeões, Juan Cuadrado, que chegou em 2014-2015 ao Chelsea, proveniente da Fiorentina, fez 14 jogos de Meca, em 15 a 6 fez um jogo, depois foi emprestado à Juve e por lá ficou. Portanto, Juan Cuadrado no Chelsea é o meu emplastro. E olha, e é um muito bom emplastro, porque, e olha que eu tenho muitos anos de FIFA de Futebol Manager e não me lembrava mesmo do Quadrado no Chelsea. Pronto, já chegámos ao final do episódio. Muito obrigado por terem ouvido. Também, mais uma vez, agradecer ao Pedro, e se quiseres fazer divulgação de algum tipo de trabalho, estás à vontade. Não, queria só agradecer-vos pelo convite, dar-vos os parabéns pelo projeto e já agora dizer que o Quadrado como emplastro no Chelsea está ligado a outro emplastro do Chelsea, porque quando o Quadrado é contratado à Fiorentina, a moeda de troca é Mohamed Salah, que acabou também por ser um pequeno emplastro nesse Chelsea de José Mourinho, que chegou a contar no mesmo plantel com Lukaku, De Bruyne e Salah, os três, muito pouco utilizados por isso. Também memórias destes 18 anos de Roman Abramovich, de grande investimento, que está agora na terceira final da Liga dos Campeões, e agradecer-vos o convite e boa sorte para a continuação do projeto. Muito obrigado, Pedro. Também, mais uma vez, muito obrigado aqui por participares. Esse teu conhecimento também foi bastante útil aqui à discussão e por isso obrigado. E é para isso que trazemos convidados também.
E pronto, quanto ao pessoal que está a ouvir, muito obrigado por terem ouvido. Já sabem que nos podem seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, também no nosso próprio site, e que podem ouvir o nosso podcast em qualquer plataforma de áudio, Spotify, iTunes, Google Podcasts, ou no YouTube, aqui, se quiserem levar com a nossa fronha, que é bonita, mas pronto, se quiserem ainda mais, podem sempre ver no YouTube. Muito obrigado e até à próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo. Vai embora Cristiano Ronaldo. Mete. Bateu. Golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal. Vai Éder. Chuta. Gol!